do filme. De um personagem que, se o roteiro fosse muito fechado, muito engessado, não teria tido oportunidade. Então, a gente tem que estar sempre aberto no documentário. Tá? É aqui. Meu nome é Gil. Oi, Gil. Assim, eu quero fazer duas perguntas. A primeira é, eu queria saber qual é a diferença entre o roteiro para o cinema, ou para a TV do cinema, isso aí. Tá. A diferença básica, assim, eu não estou desmerecendo a televisão, tá? Até porque já fiz coisa para a televisão, mas a televisão é uma utilidade doméstica, né? Então, a novela e toda a obra que está dentro da televisão, ela trabalha, às vezes, com reiterativo, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Joãozinho, estou falando muito atropelado, mas vou usar esse mesmo. Joãozinho é atropelado. Eu mostro aquela cena na novela, aí eu mostro, né, as pessoas tentam acudir o Joãozinho e tal. Cena 2, a família do Joãozinho, puxa, você viu, o Joãozinho foi atropelado. Nossa, que lástima. Puxa, tá, o menino tão novo foi atropelado. Cena 3, família do atropelador do Joãozinho. Puxa, que cagada que o cara foi fazer, atropelou o Joãozinho. Pô, o Joãozinho era um menino tão bom. Cena 4, fica repercutindo o mesmo fato N vezes. Por quê? Porque ela lida com essa alternância de audiência. Você liga a televisão, às vezes você vai fazer um café, você vai atender o telefone, você perdeu o capítulo de ontem, vai ver o de hoje. Então, eles trabalham com a reiteração, né? Que no cinema você não precisa, o cinema é obra fechada. Você entra no cinema e vai ver a obra do começo ao fim. E não tem interferência da audiência, que é o mais grave, né? Quantas novelas, né, vocês não veem, que começa de um jeito, e aí, sei lá, aconteceu, né, na novela, eu não sou muito bom de novela, mas da Índia, né, das Índias, enfim, em que mudaram o par central porque não deu química, tal, porque isso viram na audiência, na pesquisa qualitativa de audiência. Quer dizer, a televisão se submete a isso, né? E o cinema não, o cinema é obra fechada, não tem variante disso, né? Essa é a diferença maior entre uma obra e outra, fora o tamanho das coisas, né? Perguntas? Assim, Aqui. Desculpa. Não, pode complementar. Assim, eu só queria saber, aqui no Brasil, nessa região, uma melhor escola assim, especializada na área de roteiro. Então, a gente sofre esse problema aí, que é um problema grave também. Toda a nossa formação de cinema no Brasil, ela é generalista, né? Você sai, quer dizer, você aprende muita coisa, você aprende pouca coisa de muita coisa, né? E aí você sai, provavelmente você vai se tornar um diretor, né, um produtor, ou o que seja, tal, mas não existe o cara, vou fazer o curso de cinema porque eu quero ser roteirista. O roteirista vai ser um apêndice desse curso muito pequenininho, né? Então, a formação, a educação formal brasileira não tem como atender isso, não forma roteiristas. Eu sou muito pragmático nesse sentido, eu sou muito antiacadêmico, né? Eu acho que isso se forma na prática. E aí a prática é a luta, entendeu? Assim, tipo, se você escreve, escreva melhor, participe de editais, de concursos, mostre para as pessoas, conheça as pessoas aqui no festival, fale da sua ideia, registra antes, né, para o cara não roubar a sua ideia. Fale da sua ideia, enfim, mande alguma coisa, troque informações, acompanhe um set de filmagens. É assim, infelizmente é assim. A gente não tem uma outra opção que não seja essa, tá? À sua esquerda aqui. Boa noite. Boa noite. De Moretti, durante a palestra eu levantei uma questão aqui sobre o envolvimento do roteirista, até que ponto, né? E você colocou aí que vai até a montagem, né? Aí entra a questão seguinte: na hora da edição, na montagem, é legal dar palpite? Então, porque só que nem você está ali com 10 cenas, você vai ficar com dó, gastou R$30 mil para fazer uma cena. E o montador tem a liberdade, né, de descartar, né? Aí você vai ficar você vai dirigir, aí vai entrar nos créditos, vai ter que entrar de Moretti, montagem também? Não, então, como a gente está falando, por isso que eu sempre falo que é uma arte de equipe,
é a relação que você tem com o outro profissional, né? O que eu falo do roteirista e até a montagem é que, assim, que o diretor, eu não quero sentar no colo do montador e montar com ele. Eu quero ver, por exemplo, os cortes de montagem do filme. Eu posso fazer um relatório e ajudar o filme a melhorar, entendeu? A gente precisa entender que, assim, o cinema é uma arte de equipe, mas que existe um maestro, por isso que ele tem, né, essa função, que é o diretor. Então, o diretor, quando começa lá atrás com o trabalho do roteirista, o contato dele é com o roteirista quase que diário, trocando ideias. O roteirista vai para a casa dele, escreve o roteiro, manda o roteiro para o diretor, eles trocam mais algumas opiniões, ele volta, escreve de novo, mas é a relação dele com o diretor. Quando o filme está começando, entra o produtor, que eu falei que é aquele cara que gosta de cortar aquilo que você escreveu. Quando você está filmando, você pode até aparecer no set para ver o filme, mas você não tem voz ativa nenhuma. Na montagem, a montagem é muito particular, porque a montagem pode reverter o roteiro, pode fazer o seu roteiro virar de ponta cabeça. Então, o que eu falo é que o roteirista tem que estar à disposição do diretor e do montador para dar opinião, mas não que a opinião dele seja o norte, que tem que falar amém, nada disso, né? Vou dar um exemplo bem prático para todo mundo entender, que talvez seja bom isso. Todo mundo viu Tropa de Elite, né? Bom, o roteiro de Tropa de Elite, que é do Braulio Mantovani, amigo também, está na Autores de Cinema, o roteiro está lá, inclusive, para quem quiser baixar. O Braulio Mantovani, quando escreveu o filme, o protagonista do filme era o personagem do André Ramiro, o cabo lá que estava aspirando ao BOPE, né? O ator negro, né, que estava aspirando ao BOPE e tal. Era a história dele, o ponto de vista era dele, o personagem principal era ele. Aí eles foram filmar, e na filmagem eles perceberam, depois das filmagens, quando estavam montando, eles perceberam que o personagem do Wagner Moura, o Capitão Nascimento, jantou o personagem com requintes de crueldade, inclusive. O que é jantar, né? Que, assim, quando contracenava, o personagem chamava muito mais atenção do que o personagem que era o personagem principal. Isso é um erro crasso de estrutura narrativa. O que eles viram? Falaram, bom, temos que resolver isso. Como é que a gente faz isso? Não temos mais dinheiro para abrir câmera, né? Vamos ter que resolver isso na montagem. Chama o Braulio. O Braulio foi para o Rio, se trancou lá com o diretor, 2 meses, né, para ver que material tinha na montagem para adaptar o filme, para trazer a protagonia do filme para o Capitão Nascimento, e não mais para o personagem do André Ramiro. Como é que você faz isso? Você traz aquelas cenas do Capitão, que foram jogadas fora na montagem, e joga de novo no filme. Só que, para elas terem sentido, elas precisam ser conduzidas. Por isso que é um filme que tem muito off, né? Tem o off do Capitão Nascimento contando a história. Esse off não estava no roteiro original. Ele foi colocado lá para que a história fosse sob o ponto de vista do capitão. Isso só quem pode fazer é roteirista. Por isso que era bom ter um roteirista na montagem, né? Tá? Di, Oi. Você falou sobre o Sid Field. Sid Field. Eu estou lendo ele, inclusive. Você tinha falado também sobre o Billy Wilder. Exato. Eu gostaria, se possível, que você citasse mais alguns outros autores que eu possa vir a ler, porque eu realmente estou muito interessado em roteiro. O que eu combinei aqui com o pessoal de Paulínia, vocês acho que vão receber depois, eu enviei uma bibliografia específica de roteiro. Só que lá tem mais de 30 livros, né? Nem todos específicos de roteiro. Mas eu marquei com vermelho aqueles que eu acho que são mais importantes. Vou te citar 2. Um de um brasileiro, que é do Marcos Rey, que chama Roteirista Profissional. Marcos Rey talvez tenha sido o primeiro roteirista, ele trabalhou na Globo, ele fez talvez a primeira minissérie, que chamava Memórias de um Gigolô, que era baseado num livro dele, né? E é um roteirista de mão cheia e absolutamente prático, objetivo, sem academicismo, sem história, sem teoria. Ele fala na prática. Inclusive lá, para quem está desenvolvendo o personagem, ele tem um questionário que você, autor, tem que submeter ao personagem. É você, autor, entrevistando o personagem para descobrir coisas que você não descobriu dele, né? Tanto que é uma das perguntas, a 25ª, conte, o autor perguntando para o personagem, conte alguma coisa que você não falaria nem para um padre. É como você pode construir um bom personagem, né? Enfim, que ele te surpreenda. O outro seria o Carrier,
belga-francês, né, que é roteirista, foi roteirista do Buñuel, roteirista do Milos Forman, enfim, um grande roteirista, também com uma linguagem muito fácil, muito objetiva. Enfim, vai estar na lista, não estou lembrando o nome do livro. E lá também, por exemplo, tem um livro do Gabriel Garcia Marques, que se chama Como Contar um Conto. Porque não é só objetivamente de você ler livros sobre roteiro, né? É bom a gente ler livros sobre literatura, né? Sobre como contar histórias. Então, esse também é uma outra indicação, do Gabriel Garcia Marques, Como Contar um Conto. Tá? Eu acho que esses livros ajudam a gente a entender o processo de criação do roteiro, né? E como as pessoas lidam com isso. Tá? Só um segundinho, uma outra pergunta. Que nem, existem alguns diretores que também são roteiristas, são bem poucos. Você acredita que isso acaba sendo mais fácil, digamos, afinal de contas ele já escreveu, então é mais fácil para ele conduzir isso? Ou você imagina que talvez possa existir uma troca entre o roteirista e o diretor, duas experiências diferentes? Essa é uma batalha de titãs de muito tempo, porque, na verdade, é assim. Como eu disse, o modelo que a gente veio, né, de trás, viciado, é que o diretor fazia tudo. Mas assim, é tão complicado fazer um filme, vocês veem, é tão complicado fazer um roteiro. Imagina o cara que vai dirigir um filme, que ele vai perder todo esse tempo com o roteiro, né? Existem pessoas que estão preparadas para escrever roteiro. Então, eu acredito nessas figuras separadas. Só que existem realmente diretores que escrevem muito bem, entendeu? Você vê um filme do Woody Allen que o roteiro não seja dele, você não vai acreditar, né? Mas ele faz essas duas funções muito bem. Mas isso é raríssimo. Isso é uma grande exceção, né? Então, eu acredito na figura do roteirista. O que acontece hoje em dia é o contrário, né? O roteirista fica tão decepcionado com as adaptações ou com o resultado do roteiro que ele escreveu e o filme que se transformou, que ele acaba virando o diretor para ter controle sobre isso. O Charlie Kaufman talvez seja a única referência assim, de um roteirista que as pessoas marcavam para ir no cinema e falavam assim, puta, vamos ver um filme do Charlie Kaufman? Apesar de não ser o filme dele, ser um roteiro dele, né? Ele criou uma linha que é muito particular, né? Mas aí ele encontrou parceiros que conseguiram traduzir esse filme na loucura das viagens dele, do roteiro tal, né? Que é o Spike Jonze, né? Do Quero Ser John Malkovich, tal. Enfim, e depois ele encontrou outros parceiros que tentaram traduzir isso. Ele dirigiu esse último filme, mais como exercício, assim, pelo que eu sei, ele não tem ideia de ser diretor. Essa foi um projeto que ele quis se aventurar como diretor, né? A ideia dele não é ser diretor. Agora, essa é uma história boa, que vale a pena ser contada. Você falou dos irmãos Kaufman, né? Porque, assim, existe um filme chamado Adaptação, que basicamente é a história quase que biográfica do Kaufman, do Charlie Kaufman, que ele fez uma brincadeira com a academia, né? Você vai ver o filme e está escrito lá, roteiro de Charlie Kaufman e Donald Kaufman. Porque no filme, o personagem do Nicolas Cage são gêmeos, né, roteiristas, que, enfim, estão lá batalhando para fazer um filme e tal. Aí o filme foi indicado ao Oscar de roteiro. E indicaram Charlie Kaufman e Donald Kaufman. Só que Donald Kaufman não existe. Ele fez essa brincadeira no letreiro. Ele criou gêmeos que escreveram o roteiro. E a academia que nomeou eles, nomeou os dois. Eu estava torcendo para o filme ganhar o roteiro para ver a decepção das pessoas, né, descobrirem que não existe um gêmeo do Charlie Kaufman, só existe um Charlie Kaufman, né? Ele fez essa brincadeira porque a história o roteiro eram de dois gêmeos, né? Tá. Aqui. Então, pelo que você falou, é difícil no Brasil uma história acabar surgindo do roteirista para depois virar um filme. Por exemplo, eu tenho, desculpe. E continuando, costuma também, de vez em quando, acho que nos Estados Unidos tem isso de vender uma ideia, vender um tratamento ou vender um argumento. Por isso que eu falo da importância do argumento, né? É uma coisa que às vezes eu falo que choca a roteirista, né? A importância maior está no argumento, porque no argumento é onde está a ideia do filme. O roteiro é quase que o trabalho braçal de desenvolver esse argumento em forma de roteiro. Então, por isso que o argumento tem que ser muito importante. Tem, sim, compra de argumento, né? Tem, sim, contrato de argumento.